Olá, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje são 27 de outubro de 2016, uma quinta-feira, e vamos falar hoje sobre o valor intrínseco de uma ação, a fórmula de Graham. É uma fórmula bem simples para a gente calcular qual deveria ser o valor realmente da ação. Também queria aproveitar para falar obrigado ao Ricardo, não sei se ele quer que fale o sobrenome, mas foi ele que deu a ideia da gente fazer esse vídeo de hoje sobre esse assunto. Vamos começar a falar sobre o Value Investing, para a gente pelo menos saber rapidinho quem foi Benjamin Graham. O Value Investing é uma filosofia de investimento e o Benjamin Graham foi o professor e mentor do Warren Buffett. Warren Buffett foi por muito tempo o segundo homem mais bilionário do mundo. Ele perdia para o Bill Gates. Hoje em dia ele ainda é o quinto maior, ele está entre os 5 maiores. Eu não olhei aí o último da Forbes, mas ele é um dos mais bilionários do mundo. A holding que ele tem, por exemplo, é dona da Coca-Cola, é dona de várias empresas enormes. E esse Benjamin Graham, que foi mentor e professor desse Warren Buffett, ele escreveu a filosofia dele de investimento, que é o Value Investing, em 2 livros, tá? Security Analysis e o Investidor Inteligente. Esse último é mais difundido e você encontra em qualquer livraria. Eu até procurei no Google, por exemplo, na Livraria Cultura tem. Então vamos falar um pouco sobre o Value Investing. O Benjamin Graham falava que existia uma grande diferença entre preço e valor. Preço é exatamente quanto você vê lá no teu home broker. Eu até usei essa palavra valor aqui, que não é boa para usar em relação ao que o Benjamin Graham fala. Mas o preço é quanto ela está lá no home broker. Você olha lá e vê lá, tá R$20,50. Esse é o preço. Agora, valor é uma coisa diferente. Valor é quanto a ação deveria custar se o mercado fosse 100% eficiente. Ou seja, o preço justo que ela teria é igual ao valor intrínseco. Esse método acaba trabalhando muito com a psicologia do investidor, porque a ação ela sobe e desce demais, né, ao longo do tempo, e nem sempre tem fundamentos reais esse sobe e desce da ação. O que nós, como investidores, temos que fazer? Tentar achar os melhores pontos de entrada para a gente pegar uma ação boa e ficar com ela bastante tempo. Esses fatores psicológicos geram uma ineficiência ao mercado. Então vamos ver agora, ele nos livros dele ele chega a citar o mercado como até uma pessoa, ele fala o senhor mercado. Então o senhor mercado está aqui no meio, e de um lado tem todas as características do ser humano que geram, eu não quero usar a palavra boas aqui, não é coisas boas, geram um certo conforto para comprar, vamos dizer assim. Então a euforia gera um conforto para comprar, a ganância gera um conforto para comprar, e o retorno, que quando você foca mais o retorno, traz uma vontade de comprar. E essas características que estão desse lado, elas geram vontade de vender. O pânico, o medo, quando você começa a olhar mais o risco. Então aqui você tem mais vontade de vender, aqui você tem mais vontade de comprar. Quando o mercado está mais para o lado de cá, ele está mais comprador. Então provavelmente quando a gente está desse lado, os preços das ações vão tender a subir e vão tender a passar o valor intrínseco. Quando eles estiverem mais desse lado, eles vão cair e vão abaixar do valor intrínseco. Hoje eu imagino, tá, pelo menos pela experiência que eu tenho por todo esse tempo, por esses 17 anos que eu invisto em ações, que a gente saiu de um período muito grande que estava desse lado aqui, um período de
pelo menos aí uns 6 anos, tá? Se considerar que 2009 ainda teve um período de alta forte. E a gente está 10 meses desse lado daqui. Então ainda tem muito espaço para crescer desse lado daqui. Como é que é feito o cálculo do valor intrínseco, tá? O valor intrínseco é a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. Esse 22,5 ele pega de uma estimativa que ele fazia na época, tá? Isso aí eu estou falando da década de 40 e 50, de empresas que tinham no máximo 1,5 vezes o valor patrimonial por ação e no máximo 15 vezes o lucro por ação. Então, você multiplicando 1,5 vezes 15, você chega em 22,5. Então, quando a gente tem um valor intrínseco, ele deve ser comparado ao preço da ação. Aqui eu dei 6 exemplos, tá? Dentre 10 empresas que foram as mais negociadas em 2015. Aqui você só vai ver que só tem nome de blue chip aqui. Então vamos lá. A Vale 5, tá? Ela teve um lucro por ação. Antes eu vou falar um adendo aqui em relação à Vale e a Petrobras. Esse método do Benjamin Graham, ele sempre usava ele, tá? Por dois motivos principais. Naquela época, a maioria das empresas elas vendiam produtos e elas precisavam ter indústrias grandes, fábricas grandes, tinham os funcionários que trabalhavam, não tinha empresa, por exemplo, telecom, empresas de seguros existia, mas não tinha empresas de milhagens, por exemplo, empresas de serviços, então ele funcionava muito bem para esse tipo de empresa. Então, quando a gente entrar em umas empresas que elas demandam um imobilizado muito pequeno, que demandam um valor patrimonial muito pequeno em relação à receita dela, esse método não vai funcionar muito bem. E ele também só procurava empresas que tinham lucros constantes. Então, quando a gente pega empresas que não tenham lucro, esse método também não funciona. Até porque, para ele, a empresa, a primeira coisa que ele olhava era a última linha. E por que eu falei isso quando eu falei de Vale e Petrobras? Se você pegar o último ano inteiro, tá, de Vale e Petrobras, você vai ver que elas deram prejuízo. Se você pegar terceiro trimestre de 2015 até segundo trimestre de 2016. Então, aqui, para a gente fazer o método, para ensinar a forma didática, eu fiz uma aproximação e peguei só o primeiro semestre dessas duas, e das outras 4, aí sim eu peguei o ano completo. Então, eu só quero deixar essa ressalva, porque senão alguém vai querer fazer a conta e vai ver que pode estar errado, etc. Então, eu já estou fazendo a observação aqui antes. A Vale, ela teve nesse semestre, então, lucro por ação de 1,90, valor por ação 25,83, o valor intrínseco 33,23. O preço atual dela é 20,42. Esse número aqui eu peguei no fechamento de terça-feira, do dia 25 de outubro, tá? Todos os valores aqui são fechamentos de 25 de outubro. A Petrobras a mesma coisa, então o valor intrínseco dela é 4,35, preço atual 18, tá? E aí assim por diante, tá? É só você botar nessa fórmula aqui que você vai achar esses valores que eu achei. A Vale, o Itaú e o Bradesco, vocês veem que tem valor intrínseco maior do que o preço atual. Então, na teoria de Graham, essas 3 empresas estariam boas para comprar, enquanto o Petrobras, Ambev e Cielo estão com valor intrínseco menor do que o preço atual, então elas estariam boas para vender. Tipo, Cielo é uma que entra naquilo que eu falei, é uma empresa que tem pouco imobilizado, gera mais serviços, entendeu? Fica complicado analisar ela por esse método. E aí existia também a margem de segurança. O que é a margem de segurança? É quanto a empresa está longe do valor intrínseco dela, o percentual.
Os mesmos exemplos, então quer dizer, a Vale está com 62,73%, quer dizer, se ela subir 62% desse preço atual, ela chega no valor intrínseco. A Petrobras teria que cair 75% para chegar nesse valor intrínseco. Provavelmente o valor de Petrobras vai acabar aumentando quando aumentar o lucro dela, entendeu? Então não se preocupem quem tiver comprado em Petrobras. Itaú é 19% que teria que subir, etc, etc. Então vamos fazer aqui, tá? Esse gráfico é que eu queria chegar. Esse gráfico mostra exatamente o que ele fala, tá? Sobre os touros e os ursos. Então vamos lá, touro é quando o mercado é comprador, quando tem aquela euforia, aquela vontade do retorno, tá? A ganância do ser humano. E o mercado, quando ele é urso, ele está mais olhando o medo, o pânico, o risco. Então, o que, que ele fala? Ele fala que nós temos que ser gananciosos quando o mercado está com medo, e nós temos que ser medrosos quando o mercado está ganancioso. Então, o que, que acontece? Vamos supor que essa linha preta aqui seja a variação do preço de uma ação qualquer, tá? Uma ação que está subindo um pouco, mas ela não sobe em linha reta, ela sobe dessa forma, ela cai, aí ela sobe, aí ela cai, ela sobe. Então, nesse período aqui todo que ela caiu, o mercado ficou medroso com ela, ele teve pânico em relação a ela. Então, esse é um momento que, se essa empresa é uma empresa boa, ela tem bons fundamentos, ela está interessante no ter ponto de vista de fundamentos, esse aqui é um ponto de compra, enquanto estiver abaixo da margem de segurança. Então, aqui é o período que você vai acumulando. Você compra um pouquinho aqui, 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 um pouquinho aqui. Aí, quando passa do margem de segurança, nesse valor aqui, ainda valeria a pena em relação ao valor intrínseco. Só que é um período em que o que você vai ganhar já passa a ser muito pouco. Então aqui não vale a pena comprar nem vender, é o tal do neutro, tá? É o tal da recomendação neutra. E quando passa do valor intrínseco é venda. Então aqui é venda, 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 até que uma hora ela vai ter de novo pânico, medo, ela vai cair de novo abaixo da margem de segurança. Então você imagina, por exemplo, uma margem de segurança de 10% abaixo do valor intrínseco e manda ver. Entenderam? Aqui, por exemplo, é o gráfico de Bradesco real, tá? Que a gente usou ali em um dos exemplos. A margem de segurança dela passa mais ou menos por aqui, com 10% a menos. Esse 10% eu que coloquei, depende do apetite das pessoas. Quem é mais conservador bota a margem de segurança mais embaixo, quem é mais arrojado bota mais para cima. O valor intrínseco vai estar mais aqui em cima, no 34, que não aparece no gráfico. Então, quer dizer, o Bradesco passou praticamente o ano passado e esse ano inteiro valendo a pena comprar, e nesse mês de outubro agora ele passou a parte da margem de segurança. Ainda falta um período para chegar no valor intrínseco. Então, a partir desse momento aqui, ele virou neutro segundo a fórmula do Benjamin Graham, que tem aquelas ressalvas. Já que a Cielo, né, como eu falei, que é uma empresa complicada de analisar por causa da questão dela muito de serviços, ela passou, eu acho que a vida inteira dela acima do valor intrínseco dela. Esse método não é bom para calcular esse tipo de empresa, tá? Isso aqui é só um exemplo. Esse valor intrínseco, ele sempre tem uma reta que vai subindo ou caindo, porque de 3 em 3 meses as empresas dão balanços patrimoniais novos, demonstrações de resultados novas, e aí o valor patrimonial por ação e o lucro por ação vão variando, tá? Para eu não botar uma reta aqui, depois uma reta aqui, depois uma reta aqui, para ficar mais bonito graficamente, eu fiz uma reta ligando o ponto de hoje com o ponto de dezembro de 2016.
Para terminar, algumas ressalvas que eu até já falei antes, tá? Esse método não funciona bem para empresa que tem valor patrimonial muito pequeno em relação à receita que ela gera, que ela tem, então elas acabam gerando muito caixa. Ela não funciona para empresas que precisem fazer investimentos muito pequenos, que é aquele caso, daqueles casos que eu falei, quem tem imobilizado muito pequeno. E esse método só funciona para empresas que tenham lucros constantes. Não adianta você pegar a empresa com prejuízo, porque na hora que você botar lá na raiz quadrada vai dar um número negativo. E por mais que na hora que você tire da raiz vai dar um número depois positivo, vai te levar a um resultado errado, porque na verdade ela está tendo prejuízo. O Graham ele só pegava a empresa que dava lucro. Na hora que ela deixava de dar lucro, não valia mais a pena. E qualquer outra coisa diferente disso de ressalva são coisas que nenhum método matemático vai conseguir resolver para a gente. Então, imagina uma empresa que vendia filmes fotográficos, como a Kodak. Ela tinha lucros maravilhosos, de um ano para o outro ela passou a ter prejuízo, porque a tecnologia dela foi engolida pelas câmeras digitais. Então, essa questão de se a empresa tem visão para o futuro, se ela vai permanecer, se aquele produto dela vai ser importante para o futuro, essa questão nenhum método matemático vai conseguir resolver. Isso vai depender muito da nossa subjetividade, vai depender muito da capacidade do analista de perceber as condições de cada empresa dentro que ela está inserida naquele ambiente macro, né, ou do Brasil ou até do mundo. Eu queria agradecer a vocês, tá, por estarem assistindo aí, por estarem dando força ao canal. Queria agradecer também ao Ricardo por ter dado a ideia, esse assunto é muito interessante. Eu acho que ele resolve algumas dúvidas que eu tenho recebido também de algumas pessoas que não sabem a hora de vender a ação. Eu acho que por enquanto não vale a pena vender nenhuma ação nossa e nenhuma ação que tenha fundamento. Eu acho que com o aumento da Bolsa de Valores que ainda tem para vir, eu vou fazer outros vídeos sobre isso, a Bolsa ainda tem muito potencial para subir, então essas empresas vão acabar sendo puxadas. Ainda vai chegar o momento de ser urso, né, como eu falei antes, mas eu acho que o momento atual é completamente touro, é completamente comprador. Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal e compartilhem, avisem aos amigos. Boa tarde.